Saudações, amigos e amigas, aqui dando seguimento no nosso seminário Estado de Direito, Direitos Fundamentais em Tempos de Crise. Vamos dando sequência ao nosso ciclo de palestras. Hoje vamos conversar com o professor Francisco Mário para falar um pouco sobre restrições aos direitos fundamentais em tempos de Covid-19. Ele que é procurador do Estado de Pernambuco, professor, advogado, autor do livro Diálogo sobre Direito Constitucional pela editora Juspodium. Hoje vai bater um papo aqui com a gente, conversar sobre esse tema tão relevante, né, que se mostrou tão premente no atual momento. Professor Francisco Mário, a palavra é sua, seja bem-vindo. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos os ouvintes. Agradecer a aprovação PGE, agradecer a você, Felipe, agradecer a professora Natália pelo convite. Muito honrado de participar, né, desse seminário que trata de um tema tão importante, que é direitos fundamentais e Estado de Direito em tempos de crise. E um tema que eu vou tratar, que é um tema que, para mim, é um tema que me agrada demais, que é tratar de restrições a direitos fundamentais. Olha só, falar em restrição a direitos fundamentais é falar do próprio Estado de Direito. A gente sabe que durante esse período de Covid, esse período de crise que a gente ainda vive, foram tomadas várias medidas, né? A gente teve fechamento de comércio, a gente teve fechamento de fronteira, fechamento de igrejas, impossibilidade, né, de realização de eventos, e inclusive restrições ao direito de lazer. Tudo isso aí importa a restrição a direitos. Liberdade de locomoção, liberdade de religião, direito de ir e vir e o próprio direito ao lazer, que é um direito fundamental. A gente sabe que em estados de direito é perfeitamente possível haver restrição a direitos fundamentais. Mas aí a gente fala em restrição. Por que restrição? Porque a gente não pode falar em eliminação. Não existe Estado de Direito sem direitos fundamentais. E quando eu falo Estado de Direito, eu estou tratando do Estado de Direito na ótica do Estado democrático de direito, do Estado constitucional de direito. É impossível falar em Estado constitucional, em Estado democrático, sem direitos fundamentais. Então, repito, perfeitamente possível restringir direitos, mas lembrando que os fins não justificam os meios. Não é possível haver arbítrio, é possível haver restrições, ok? E olha só, quando a gente fala em direitos fundamentais, a gente tem muito na cabeça que direitos fundamentais são aqueles direitos que trazem deveres de omissão ao poder público, né? Deveres de omissão ao Estado. Isso também é direito fundamental, mas não apenas isso. A gente tem basicamente duas grandes espécies de direitos fundamentais. Alguns direitos fundamentais trazem para o poder público deveres de omissão. Quando a gente está diante do direito fundamental desse que traz um dever de omissão, aí eu falo, por exemplo, de liberdade de ir e vir, né, liberdade de expressão, liberdade de religião. São direitos que, como regra, trazem para o poder público deveres de omissão. O que é que o poder público precisa fazer para garantir minha liberdade de ir e vir? Basta que ele não me prenda. O que é que ele precisa fazer para garantir minha liberdade de expressão? Basta que ele não me censure. Então, quando o poder público atua desmedidamente, ele incide na proibição do excesso, na proibição de intervenção indevida. Então, quando a gente fala em excesso de restrição diante de um direito fundamental que traz um dever de omissão, a gente fala em proibição de excesso, proibição de intervenção indevida. Existe também um outro grande rol de direitos fundamentais, que são direitos fundamentais que trazem para o poder público um dever de prestação. Aqui é diferente, aqui ele tem que atuar para concretizar o direito. Então, quando a gente fala em restrição a um direito que traz um dever de prestação, a gente não fala aqui de proibição de excesso. A gente fala em proibição de a proteção insuficiente, proibição à concretização insuficiente. Então, direitos fundamentais trazem para o poder público o dever de agir na medida certa e proteger suficientemente os bens jurídicos que são tutelados. É muito importante a gente ter isso sempre em mente. Mas olha só, antes de a gente prosseguir e tratar pontualmente, né, da restrição em tempos de Covid, é importante a gente compreender alguns temas prévios, né? Revisitar alguns temas anteriores que são necessários para a gente poder compreender melhor do que a gente está falando. Primeiro é entender o que são direitos fundamentais. Segundo, entender o seu âmbito de abrangência, o que é que um direito fundamental envolve, para a gente autocontínuo entender até mesmo o que é uma restrição. Como é que a gente vai entender restrição se a gente não conhece o âmbito de abrangência de um direito fundamental? Então, bora conversar um pouquinho sobre esses conceitos prévios. Primeiro, vamos delimitar a conversa da gente, né, esse bate-papo. Olha só, pessoal.
Quando eu falo direitos fundamentais, eu não estou falando de qualquer tipo de direito. Não é qualquer espécie de direito. Eu estou falando de um direito que tem características de fundamentalidade. E o que é que faz um direito ser fundamental e o que diferencia um direito fundamental de outros direitos? Olha só, a gente quando fala em fundamentalidade dos direitos fundamentais, a gente tem duas espécies de fundamentalidades diferentes. Uma primeira fundamentalidade, a gente chama de fundamentalidade material. O que é que significa isso? É o que a norma trata. Sobre o que a norma que veicula um direito fundamental trata. Isso é a fundamentalidade material, a gente fala do conteúdo. Então, direitos fundamentais têm duas preocupações importantes. Uma primeira preocupação é limitar a atuação do poder público. Você vai encontrar normas que veiculam limitações à atuação do poder público. Esse é o primeiro conteúdo dos direitos fundamentais. Mas eles podem ter um segundo conteúdo. Um conteúdo, inclusive, que é até, por assim dizer, né, mais dito, mais conhecido, que é a concretização da dignidade da pessoa humana. Então, as normas que veiculam limitações à atuação do poder público, normas que veiculam concretização da dignidade da pessoa humana, são normas que materialmente possuem essa fundamentalidade. Então, por exemplo, quando a Constituição garante o direito à reunião, o que é que ela está dizendo? Poder público, você não pode proibir a reunião em qualquer situação. Se a reunião for realizada licitamente, o poder público não pode interferir. Isso é uma limitação do poder público, uma limitação ao poder público, a sua atuação. Se o poder público atua indevidamente, ele incide na proibição do excesso. Quando a Constituição fala, por exemplo, que é dever do poder público prestar serviço público de saúde, ela está dando à população um direito social, o direito à saúde. O direito social este que o poder público vai concretizar por meio de atuações e prestações materiais, construir hospital, fornecer remédio, fornecer tratamento, etc. Então, observem, nesse caso é um direito que objetiva o quê? Concretizar a dignidade da pessoa humana. Então, quando você tem normas que tratam desse duplo conteúdo, você vai ter direitos fundamentais, pelo menos de um deles, né? Ou limitar o poder estatal, ou concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana, que é elemento norteador, inclusive, de toda a ordem jurídica. Mas, por outro lado, você tem também a fundamentalidade formal. O que é que significa isso? É o tipo de norma que veicula o direito. Os direitos fundamentais tratam de matéria tão importante, de matéria tão cara, que eles devem receber uma proteção especial. Por isso que os direitos fundamentais, onde é que você vai encontrar? Vai encontrar na Constituição, ou em norma equivalente, ou que seja pelo menos reconhecido pela ordem jurídico-constitucional. Então, para haver a fundamentalidade formal, você tem que ter um direito previsto na própria Constituição Federal, como, por exemplo, o direito de ir e vir, é um direito constitucionalmente previsto. Ele tem a fundamentalidade formal e a fundamentalidade material. Ele pode estar previsto também em norma equivalente, como, por exemplo, aqueles tratados internacionais sobre direitos humanos, que são aprovados na Câmara e no Senado, em 2 turnos, por 3/5 dos votos. São normas equivalentes às emendas constitucionais. Previsão está lá no artigo 5º, parágrafo 3º. Então, também, um direito que esteja previsto num tratado com esse perfil, ele vai ser dotado da fundamentalidade formal, bem como aqueles direitos que a ordem jurídico-constitucional reconhece. Então, com isso, a gente dá um passo importante. Já compreende o que são direitos fundamentais, que é o objeto da nossa conversa. São aqueles previstos em uma Constituição ou em norma equivalente, ou reconhecidos pela ordem constitucional e que tratam da dignidade da pessoa humana ou limitam o poder estatal. Então, isso é o conceito, a sua definição. Um segundo passo importante é a gente compreender o conteúdo, o âmbito de abrangência dos direitos fundamentais. Em quais situações os direitos fundamentais devem ser aplicados? E em quais situações eles não devem ser aplicados? E aí a gente pode dividir, né, esse conceito em 2 grandes grupos. Uma primeira ideia, a ideia do suporte fático restrito, e uma segunda ideia, a ideia do suporte fático amplo. O que é uma, o que é outra, e quais são as consequências de você adotar uma ideia ou adotar outra ideia. Olha só, pela teoria do suporte fático restrito, a própria estrutura semântica da norma que veicula o direito, ou seja, o modo como ela está escrita e o seu conteúdo, já delimitam as hipóteses nas quais aquele direito deve ser aplicado. Então, por exemplo, quando a Constituição prevê o direito à religião, à liberdade religiosa, a própria estrutura semântica dessa norma, ela já traria situações nas quais
ele pode ser aplicado e aquela liberdade não pode ser aplicada. Então, ela tem um suporte fático restrito. As hipóteses fáticas que dão ensejo à aplicação da norma, elas são restritas e são veiculadas na estrutura semântica da própria norma. Isso já é disciplinado na própria norma internamente. Por outro lado, pela teoria do suporte fático amplo, a estrutura semântica da norma, ela não define por si só o âmbito de aplicação do direito. A gente poderia afirmar que o direito poderia ser aplicado em qualquer situação, porque não há uma prévia limitação do âmbito de aplicação desse direito. Então, tratando da liberdade de religião, quando a Constituição garante a liberdade de religião, o modo como essa norma está escrita, a sua estrutura semântica, não define por si só nenhum tipo de situação na qual ela não pode ser aplicada, porque, em tese, ela poderia ser aplicada em qualquer situação. Então, olha só, pelo suporte fático restrito, de maneira a priorística, em tese, já há uma prévia delimitação do âmbito de aplicação da norma que veicula o direito. Pela teoria do suporte fático amplo, não há essa prévia delimitação. Usar uma teoria ou outra, ou melhor dizendo, um conceito ou outro, vai trazer consequências completamente diversas. Se eu adoto a teoria do suporte fático restrito, ou a ideia do suporte fático restrito, automaticamente eu adoto a chamada teoria interna das limitações aos direitos fundamentais. O que é a teoria interna das limitações aos direitos fundamentais? Ela tem tudo a ver com a teoria do suporte fático restrito. A teoria interna fala o seguinte: as limitações aos direitos fundamentais, elas existem na própria estrutura semântica da norma. Quando a Constituição garante, por exemplo, o direito à propriedade, a estrutura semântica dessa norma, quando eu falo estrutura semântica, é o modo como ela está escrita e as interpretações possíveis diante daquele texto, né? Claro que levando em conta a realidade social. A estrutura semântica dessa norma, ela já é delimitada internamente. Por isso que se fala em teoria interna. É como se a gente visse a norma tal qual escrita de modo cheio, mas ela não existe de modo cheio, ela já existe de maneira delimitada. Isso é a teoria interna, que se relaciona com o suporte fático restrito. Já a teoria externa é diferente. Ela vê a restrição a direitos de forma diferente. A teoria externa, ela se relaciona com a teoria do suporte fático amplo. O que é que diz a teoria do suporte fático amplo? Que não há prévia delimitação na estrutura da norma que diga quando ela não pode ser aplicada. A estrutura semântica dela não traz essa limitação. Então, pela teoria externa, o que vai limitar o direito não é o próprio direito, mas outros direitos que com ele colidem. Outros institutos que com ele convivem. Então, essa limitação não vem de dentro, vem de fora. Então, observa só, pela teoria interna é como se o desenho já tivesse, como se o direito já tivesse um desenho pré-definido dentro da própria estrutura da norma. Pela teoria externa, não. Ele não tem um formato pré-definido. O que vai definir esse formato é a colisão daquele direito com outros direitos, com outros institutos juridicamente, socialmente existentes. Então, é esse vetor externo que vai desenhar o direito. Então, teoria interna e teoria externa. Adotar uma ou outra vai trazer também uma outra consequência importante. Olha só, se eu entendo que pela teoria interna, que a estrutura semântica da norma, ela já carrega consigo todas as hipóteses nas quais aquele direito pode ou não pode ser aplicado, eu vou fatalmente chegar à seguinte conclusão: que normas que vinculam direitos fundamentais são regras jurídicas. O que é uma regra jurídica, galera? A regra jurídica é um tipo de norma com a estrutura semântica mais fechada. É um tipo de norma que já traz em si mesma todas as hipóteses de sua aplicação ou de sua não aplicação. São aquelas normas que são aplicadas pelo sistema de subsunção. Ocorreu a hipótese fática nela prevista, você aplica. Não ocorreu, você não aplica. Então, um exemplo aqui bem tranquilo, né? Um exemplo que o próprio Alexei traz em seu livro. O que é que ele dá um exemplo da sala de aula, né? Como é que funcionam as regras? Ou você aplica ou você não aplica. Então, quando você tem um conflito entre regras, como é que você resolve? Você pode resolver de duas formas. Ou inserindo uma cláusula de exceção, ou seja, aquela regra vale, mas ocorrida uma exceção prevista nela própria ou em outra regra, você deixa de aplicar. Você introduz uma cláusula de exceção. Ou se não for uma cláusula de exceção, você resolve no campo da validade, né? Pelo conflito de antinomias, né? Resolução de antinomias, né? Então, norma de maior hierarquia prevalece sobre de menor hierarquia,
norma posterior revoga a norma anterior, etc. Então, um exemplo aqui que ele dá é o exemplo da sala de aula. Imagina o seguinte, que determinado colégio, ele tem uma regra que diz o seguinte, os alunos, quando tocar a campainha de saída ao meio-dia, devem obrigatoriamente sair da sala de aula. Então, isso é uma regra. Deu meio-dia, tocou a campainha, os alunos devem sair da sala de aula. Imagina agora o seguinte, que vem uma outra regra que trata da seguinte forma. Se tocar a campainha de incêndio, os alunos podem sair da sala de aula a qualquer momento. É um conflito. Uma diz para sair de meio-dia, outra diz para sair a qualquer horário se der o toque de incêndio. Como é que se resolve? O caso de incêndio é uma cláusula de exceção. A regra continua valendo, mas ocorrida aquela hipótese de exceção, você aplica a exceção, mas a regra continua valendo para os casos gerais. Mas imagina agora outra regra que dissesse o seguinte, tocada a campainha de saída às 11 horas, os alunos devem sair do colégio obrigatoriamente, devem sair da sala de aula obrigatoriamente. Agora são regras que são que não são possíveis de serem compatibilizadas. Uma diz que é para sair de 11 horas, outra diz que é para sair de meio-dia. Será que você pode fazer um meio termo? Olha, um é 11 horas, outro é meio-dia, eu vou sair às 11h30. Será que você resolve dessa forma? Não é possível. Uma vai prevalecer sobre a outra. Aí você utiliza aquela resolução de conflitos, né? Maior hierarquia prevalece sobre menor hierarquia, posterior revoga a norma anterior e assim por diante. Então, olha só. Se você entende pela teoria interna, você vai chegar à conclusão que uma colisão entre direitos fundamentais é resolvida também por esse caminho, pelo mecanismo que a gente costuma falar de tudo ou nada. Ou você aplica uma ou você aplica outra. Isso é a conclusão que você vai chegar se você adotar a teoria interna. Quando você adota a teoria externa é diferente. Observe que pela teoria externa, o direito fundamental ele não tem um âmbito de aplicação pré-definido. Esse âmbito de aplicação é analisado caso a caso, conforme os direitos com os quais ele vai colidir. Significa dizer o quê? Que ele tem uma estrutura semântica aberta. A sua aplicação e o seu grau de aplicação vai ser analisado caso a caso. Você deve tentar aplicá-lo na maior medida possível, diante das possibilidades jurídicas e fáticas existentes. Prestação à saúde. Não se aplica no âmbito do tudo ou nada. Né? Direito à saúde, o Estado deve dar na maior medida possível e análise é caso a caso. Significa dizer que se você adota a teoria externa, os direitos fundamentais eles vão ter uma estrutura de regra, estrutura não de regra, mas sim uma estrutura de princípio jurídico. Então, você adotar uma ou outra vai trazer conclusões completamente diferentes. Adotou a teoria interna, você vai entender que, como regra, os direitos têm forma de regra, sendo até redundante. Se você adota a teoria externa, análise é caso a caso, o âmbito de abrangência não é pré-definido, né? Se fala na aplicação na maior medida possível, então você vai entender que os direitos têm estrutura de princípios, são mandamentos de otimização. Significa o quê? Que havendo colisão, que havendo conflito entre direitos fundamentais, você não vai aplicar a regra do tudo ou nada. Aplicar um, aplica o outro. Aplicar um, esquece o outro. Não, você vai tentar ponderar, você vai tentar harmonizar. Então, fiquem atentos a um detalhe importante. A gente só fala em sopesamento de direitos fundamentais se a gente adota a teoria externa. Não há que se falar em sopesamento diante da teoria interna, porque não se fala em sopesamento em caso de regras, salvo numa situação muito pontual, né, que a doutrina trata, chamada derrotabilidade das regras. Né, quando a aplicação de uma regra para um caso concreto se revela extremamente injusta. Então, você pode deixar de aplicar aquela regra no caso concreto sem que ela deixe de valer para casos futuros. Né? Mas é uma situação muito pontual. É uma exceção que não tira a regra geral. Particularmente, entendo eu, né, que os direitos fundamentais têm forma de princípio. Por quê, galera? Olha só. A gente vive num mundo complexo, uma sociedade complexa, onde todo mundo titulariza direitos fundamentais. Então, é muito difícil você conseguir responder os problemas sociais. É muito difícil você conseguir resolver as demandas jurídicas entendendo que direitos fundamentais são regras. Porque é muito comum eles colidirem. É complicado você entender que a estrutura semântica de cada direito fundamental já traz em si mesmo a resposta a todos os problemas. Né? É muito difícil você conseguir resolver os problemas concretos com essa ideia. Então, eu entendo realmente, né? Eu penso que a teoria externa ela responde melhor os problemas sociais. Não é questão de ser melhor ou pior, é a questão que a resposta que ela dá diante de problemas concretos. Lembrem, os direitos fundamentais eles têm uma característica da universalidade. Significa o quê? Que todo mundo titulariza. Se todo mundo titulariza,
Se você entender que o direito de um não vai colidir com o direito do outro, e um direito de um não vai limitar o direito do outro, você pode gerar uma situação de caos social, ok? Claro que a teoria externa, ela traz algumas preocupações. Por quê? Se você adota a teoria interna, você tem uma maior segurança jurídica. Se você entende que o direito fundamental, a estrutura dele, já traz por si só quando ele deve e quando não deve ser aplicado, isso dá uma maior segurança jurídica. Você entender que a análise é caso a caso, isso gera uma maior insegurança jurídica. Mas isso não retira a necessidade de você adotar essa teoria diante da complexidade social existente. Mas aí a preocupação passa a ser outra. Olha só, se a restrição deve ser analisada caso a caso, se a situação de colisão deve ser analisada caso a caso, então que se crie uma dogmática jurídica que torne mais objetivas as condições para que haja essa restrição. Por exemplo, uma maior necessidade de fundamentação das decisões, sejam decisões políticas, sejam decisões judiciais, decisões que vão restringir direitos. A fundamentação é importante para mostrar que realmente é necessário restringir, naquele caso concreto, é necessário se realizar uma ponderação. Mas antes da gente tratar da ponderação em si, a gente já sabe que é direito fundamental, a gente já analisou isso aí, já analisou seu âmbito de abrangência. Vamos tratar agora da restrição, que é o que interessa mais para a gente. Vamos conversar um pouquinho sobre restrições a direitos. Primeiro ponto. Por que deve se restringir direitos fundamentais? A gente até já introduziu isso aí. A gente deve restringir direitos fundamentais por pelo menos dois motivos. Primeiro motivo. Se todo mundo titulariza direitos fundamentais, se eles são universais, imagine um mundo no qual todo mundo é titular de direito fundamental e pode exercitar o direito e exercer o direito sem qualquer limitação. Haveria uma situação de caos social. Então entra aí um princípio importante que a gente aprende com nossos avós, com nossos pais. Desde pequenininho, é bom que se aprenda. Quando eles falam para a gente o seguinte, olha, o seu direito termina onde começa o direito do seu semelhante, onde começa o direito do seu vizinho. Porque os direitos se autolimitam. É o que a gente costuma chamar de princípio da convivência das liberdades públicas. Então, esse princípio da convivência das liberdades públicas traz a ideia de que os direitos eles se autolimitam. E um segundo princípio que permite a restrição é que você não pode exercer um direito fundamental, né, para praticar uma atividade ilícita. Né? Alguém está contaminado pelo Covid. Então vai exercer a liberdade de ir e vir e sai na rua sem máscara, contaminando todo mundo que está ao redor. Não pode. Né? Você não pode utilizar-se do direito fundamental para praticar um ato ilícito. É o que a gente chama de princípio da proibição da utilização indevida, ok? Então, são princípios que permitem a restrição a direitos fundamentais. E quando a gente vai para a Constituição, como é que a Constituição sistematiza a restrição a direitos fundamentais? Olha só, quais são os tipos de restrição que a Constituição dá para a gente? A gente tem o primeiro tipo de restrição, que a gente costuma chamar de restrições diretas. O que é que são elas? Aqui eu costumo falar o seguinte, na restrição direta, a Constituição dá com a mão e tira com outra. A Constituição dá o direito, mas essa mesma Constituição limita, restringe esse direito. Quando a Constituição, por exemplo, determina que é garantida a liberdade de reunião. Mas, ao mesmo tempo, ela fala que no estado de defesa e no estado de sítio é possível suspender esse direito. Isso é uma restrição direta. A Constituição deu o direito e ela mesmo optou por restringir. Em outras situações, a Constituição ela permite a restrição expressamente, mas ela não é ela que restringe, ela delega a restrição a uma lei. É a chamada restrição sob reserva legal, a restrição sob reserva de lei. Então, aqui a Constituição dá o direito e fala, né, que a lei poderá restringir. O caso claro, né, liberdade de profissão, por exemplo, quando a Constituição diz a todos é assegurado o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, de maneira geral, você pode exercer qualquer profissão, mas pode vir uma lei e falar o seguinte, olha, para você ser advogado, por exemplo, você tem que preencher certas condições e restringe o direito. É a chamada restrição sobre reserva legal. As restrições diretas e sobre reserva legal, sobre elas não há muita polêmica, porque são restrições que de uma forma ou outra a Constituição prevê expressamente. Mas há um terceiro tipo de restrição, pessoal, que essa aí causa um pouquinho mais de polêmica. A questão que se traz é a seguinte, a pergunta é a seguinte, quando a Constituição expressamente não permite a restrição, será que ainda assim é possível restringir? São as chamadas restrições implícitas.
São restrições que a Constituição não prevê de modo expresso, mas ainda assim elas existem. Pela teoria implícita, que a gente já conversou, né? Pela teoria interna, melhor dizendo, que a gente conversou, essas restrições seriam do desenho do próprio direito, não seriam nem bem restrições, seriam apenas uma conformação do direito. Pela teoria externa, essa restrição poderia sim existir em razão da colisão com outros direitos. Um exemplo bem claro aqui, né? Quando a Constituição fala que é garantia da ampla defesa do contraditório. Garantia da ampla defesa, garantia do contraditório. A Constituição não permite expressamente uma restrição. Ela fala apenas que é garantia da ampla defesa o contraditório. A cláusula do devido processo legal em sentido amplo. Se você vai ao pé da letra na Constituição, você vai falar, opa, não pode haver restrição, mas há. Por exemplo, se você não contestar no prazo legal a sua ação, né, você foi citado e não contestou, vão se presumir verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Você perdeu a oportunidade de exercer o contraditório, é uma limitação. Você tem um prazo para exercício. É válida? Claro que é válida, galera. Né? Então não é o fato da Constituição não limitar expressamente que isso proíbe que se limite. Ainda assim é possível limitar, você ter limitações implícitas. Né? Então são essas as espécies de limitações que a gente consegue encontrar, né, na nossa Constituição. E vamos dar mais um passo agora. A gente já sabe quais são as espécies de limitações, mas aí vem uma outra preocupação, que para mim talvez seja mais importante quando a gente trata de restrição a direitos fundamentais. Pela teoria externa, como a gente conversou, a análise é feita caso a caso. Até que ponto é possível restringir, a análise ela é casuística. Então, é importante que se trace critérios objetivos para que possa ser possível essa restrição, essa limitação. E aí existem várias teorias que tratam, né, da possibilidade de como se analisar as restrições. Uma que eu acho muito interessante, que é a mais aplicada, inclusive, é a chamada teoria do limite dos limites. O que é que diz a teoria do limite dos limites? O próprio nome já diz. Pela teoria do limite dos limites, é possível limitar direitos fundamentais, é possível estabelecer limites aos direitos fundamentais. Entretanto, a atividade de limitar direitos, ela também sofre limitações. Daí falar-se em teoria do limite dos limites. Pela teoria do limite dos limites, para que um direito fundamental possa sofrer restrição, é necessário que alguns elementos estejam presentes. Ou melhor dizendo, que algumas condicionantes estejam presentes. Basicamente, 3 condicionantes. Uma condicionante de ordem formal, uma condicionante de ordem isonômica e uma condicionante de ordem material. Vamos conversar sobre cada uma delas. Então, olha só. Condicionante de ordem formal é o tipo de norma que veicula a restrição. Uma restrição a um direito deve vir na própria Constituição ou em um ato normativo primário. Então, restrição a direitos você encontra na própria Constituição Federal, seria uma restrição direta, é aquele caso que a Constituição dá o direito e ela mesma se incumbe de restringir, ou uma restrição baseada em um ato normativo primário, né? Lei em sentido amplo, que não é apenas a lei formal, você pode ter, por exemplo, por meio de medidas provisórias. É possível respeitadas algumas limitações. Então, isso é condicionante formal, né? Limitação na Constituição ou em ato primário. Uma segunda condicionante, a condicionante isonômica. A limitação deve respeitar o princípio da isonomia. Ou seja, a limitação tem que ser geral e abstrata. A limitação tem que atingir todos aqueles que se encontram em igual situação. Por exemplo, se você estabelece uma norma que restringe a liberdade de locomoção de quem se encontra contaminado pelo Covid, aquilo tem que valer para todos que se encontram na mesma situação. Você não pode excetuar, né, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. Então você tem que utilizar uma base razoável, e aquela base razoável, aquele critério razoável de restrição, deve servir para todos que se encontram na mesma situação, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia, sob pena de um tratamento discriminatório. E uma terceira condicionante, a condicionante de ordem material. Que tipo de restrição é válida? A pergunta que se faz é essa. E até quando é válida a restrição? Olha só, restrição para ser válida, ela tem que atender o princípio da razoabilidade, ela tem que ser razoável. Aqui, a gente não vai entrar no mérito, né, sobre algumas divergências doutrinárias
que incidem sobre o princípio da razoabilidade em nossa aplicação, né? O STF aplica demais até. A gente não vai entrar nesse mérito, foge um pouquinho ao tema da gente, mas é um tema rico. Existe muita crítica sobre a aplicação do princípio da razoabilidade na nossa ordem jurídica, inclusive com relação à sua origem. O Supremo entende que o princípio da razoabilidade se encontra inserido na cláusula do devido processo legal em seu aspecto material. Ele adota, né, a doutrina norte-americana em que pese, eventualmente, né, tratar do princípio da razoabilidade como trata o direito alemão. Então, o STF ele mistura um pouquinho as coisas, a gente não vai entrar nesse mérito agora. A gente vai tratar de forma mais objetiva, ok? Para a gente conseguir concentrar no objeto aqui do nosso diálogo, da nossa conversa. Então, olha só. Para uma restrição ser válida, ela tem que ser razoável. Mas aí vem a segunda pergunta, Mário, o que é uma restrição razoável? Porque isso é muito subjetivo. O que é razoável para mim pode não ser razoável para você. Em razão disso, a gente tem que tornar isso mais objetivo. Tem que limitar a subjetividade, tem que limitar a discricionariedade. Por isso que se criaram subprincípios ao princípio da razoabilidade, para tentar limitar realmente esse tom de subjetividade. Para uma limitação, a restrição ser válida, ela tem que atender a alguns subprincípios. Para ela ser razoável, ela tem que atender a alguns subprincípios. São eles: subprincípio adequação, subprincípio necessidade e subprincípio proporcionalidade, nessa ordem. Então, restrição razoável, restrição adequada, necessária e proporcional. O que é adequação? Vamos analisar cada um dos subprincípios agora. O que é adequação? Adequação é a análise entre o meio e o fim. Se você vai restringir o direito fundamental, você não. Se o poder público vai restringir o direito fundamental, ele vai restringir para atingir uma certa finalidade. Não pode restringir por arbítrio, não pode restringir por restringir. Ele pode restringir para atender uma certa finalidade. A pergunta que a gente faz é a seguinte: o meio eleito, a restrição eleita, vai atingir a finalidade desejada? Aquele meio atinge a finalidade que quer se alcançar? Se você responde que sim, atendeu o subprincípio adequação. Se você responde que não, você não atendeu o subprincípio adequação. Imagina o seguinte, né, para reduzir o Covid, finalidade é essa, né, uma situação absurda. O poder público fala o seguinte: olha, só podem agora abastecer, colocar combustível, álcool no seu carro agora. Você não pode escolher gasolina, tem que ser álcool agora. O meio não é adequado. Claramente o meio não é um meio adequado, porque não se relaciona. Né? A opção pelo combustível que você vai colocar no seu carro não tem nada a ver com a paralisação, ou melhor dizendo, a redução da disseminação da doença. Né? Não combate, então aquele meio não é um meio adequado. Eleito o meio adequado, né? Eleito, por exemplo, para evitar a propagação do vírus, vamos limitar a liberdade de ir e vir. Opa, isso já é um meio que pode ser um meio adequado, né? Porque realmente, se você tem menos pessoas na rua, em tese você vai evitar a contaminação. Existe alguma polêmica, ok, mas em tese você pode imaginar que é um meio adequado. Responder que é adequado, você passa para o segundo subprincípio, que é o subprincípio necessidade. A pergunta agora é: dentre os meios adequados, qual é a melhor escolha possível? Observe que pode haver vários meios adequados, vários meios capazes de atingir aquela finalidade. Dentre os meios, qual é o menos gravoso? Qual é a melhor escolha? Qual é aquele que protege de modo suficiente? Se você escolhe o melhor meio possível, a melhor escolha possível, você atende o subprincípio necessidade. E você passa a analisar agora a proporcionalidade. Né? A proporcionalidade em sentido estrito. Por que proporcionalidade em sentido estrito? Porque para muita gente, a proporcionalidade em sentido amplo é sinônimo de razoabilidade, ok? Então seria proporcionalidade em sentido estrito. O que é isso? Uma ponderação entre malefícios e benefícios. Beleza, um meio adequado é a melhor escolha possível, mas será que o benefício que ele vai causar supera os malefícios? E aí reside a ponderação. Vai se ponderar os interesses em conflito para saber, né, para se concluir se o malefício trazido, né, pela restrição é superior ou inferior ao benefício. Se for superior, traz mais mal do que bem, claro que você não vai aplicar aquela restrição, aquela velha ideia, né? Você não vai tomar um remédio se o efeito colateral dele for pior que a própria doença. Né? O malefício supera o benefício. Mas se você responde sim, o meio é adequado, necessário e proporcional, ok. Aquela restrição é válida. A gente tem um exemplo aqui que é sempre utilizado, que é a vedação de ingresso de pessoas no país por motivos de saúde coletiva. Então, por exemplo, se fecham as fronteiras
para que ninguém possa entrar naquele país com o objetivo de evitar a propagação de doenças. Será que é possível? A resposta é depende. Depende da doença. Imagine, por exemplo, que a vedação se aplica para qualquer tipo de doença. Não parece ser razoável, né? Porque às vezes pode ser uma doença besta que não vai trazer nenhum risco à saúde coletiva, então não se mostra razoável, naquele caso concreto, você limitar. Mas, por exemplo, numa situação de Covid, que coloca em risco muita gente, né? Eu vi os dados hoje, né? Até hoje, a gente tem quase 700 mil pessoas mortas no mundo, é muita gente. Então, fechar fronteiras na época de Covid parece ser um meio razoável para evitar a propagação da doença, né? Então, a análise é feita dessa forma. Então, vistas as restrições, vamos conversar um pouquinho também agora, né? Tem tempo ainda, Felipe? Eu já passei muito. Tá com 30 minutos, mas fica à vontade, faz o tempo. Beleza. Vamos conversar um pouquinho então sobre restrição a direitos fundamentais em razão de saúde coletiva. Nós vamos conversar, bater um papo sobre isso também um pouquinho, que é um tema importante. Então, olha só, galera. Que é o grande assunto que se trata hoje em dia, né? Até que ponto é possível restringir direitos fundamentais por razões de saúde pública? Primeiro ponto é o seguinte, claro que é possível restringir por razões de saúde pública. Mas a primeira ideia que a gente tem que ter, o primeiro conceito que é importante que a gente fixe, que a restrição a direitos por razões de saúde pública, ela deve ter sempre como base fundamentos e estudos científicos. Sempre como base fundamentos e estudos científicos. Não pode haver restrição por razões ideológicas. A restrição em tema de saúde pública, que é um tema tratado pela ciência, deve ter sempre como fundamento estudo científico. E aqui a gente consegue visualizar muito facilmente. Como regra, quando você adota medidas restritivas em tema de saúde pública, você vai adotar medidas que vai proteger o próprio indivíduo atingido, bem como toda a coletividade. A gente consegue ver claramente aqui como os direitos fundamentais funcionam como um sistema de integração de direitos. Você protege o direito de um para proteger o direito de todos. Quando você obriga, por exemplo, alguém a usar uma máscara, a Lei 13.979 traz a obrigação de usar máscara. Você está protegendo a própria pessoa, com a utilização da máscara, ela vai ficar mais protegida e você protege toda a coletividade. Então, é um exemplo claro. Quando você estabelece, por exemplo, um regime de quarentena por um certo período, você protege não só aquele que vai ficar em sua casa, mas toda a coletividade. Então, quando você adota medidas restritivas em sede de saúde pública, você consegue visualizar muito facilmente isso. A proteção é o indivíduo autonomamente, mas também a toda a coletividade, né? Então, vamos analisar aqui um pouquinho algumas medidas que foram adotadas nessa época de pandemia, né? A gente teve algumas medidas que cercearam, ou melhor dizendo, restringiram a liberdade de ir e vir, como, por exemplo, a quarentena, o sistema de rodízio, né? Será que essas medidas são válidas ou não são válidas? Olha só, pessoal. Em tese, quanto menor a aglomeração de pessoas, menor é o risco de contaminação. Então, diante dessa ideia, diante desse cenário, parece ser uma medida adequada, uma medida razoável, né? Você limitar a liberdade de ir e vir. A gente teve essas limitações, né? A gente teve alguns estados, inclusive Pernambuco, onde eu estou agora, que limitou, né, durante um certo período, o direito de ir e vir, né? Você poderia sair de casa. Se você exercesse uma atividade essencial, você poderia sair de casa para comprar alimento, para comprar medicamento, se estabelecer um sistema de rodízio de veículos. Claro que não houve paralisação de atividades essenciais. Então, alguns estados adotaram esse sistema, aparentemente parece ser adequado. Mas alguém pode pensar, Mário, não há comprovação científica. Alguém pode pensar dessa forma, claro, cada um pode pensar da forma que melhor se adeque aos seus conceitos, né? Mas a gente tem que pensar também o seguinte, mesmo que você não concorde, você tem que entender, ou melhor dizendo, certamente você entende, que no mínimo há uma dúvida razoável. Se é ou não é, você pode até falar, não é comprovado, mas há uma dúvida razoável. Em tema de saúde pública, vale sempre o princípio da cautela, o princípio da precaução. Na dúvida, você protege. Então, mesmo que você entenda sobre a eficácia, né, tenha uma dúvida sobre a eficácia ou não de medidas restritivas à liberdade de ir e vir, me parece que foi uma medida acertada, porque na dúvida vale a precaução. Um outro tipo de medida que causou muita polêmica foram medidas que traziam respeito à limitação à liberdade de religião. Tá, aguinha aqui rapidinho. Medidas que traziam limitações à liberdade de religião.
né? A gente sabe que alguns estados, alguns municípios proibiram missas presenciais, né? Proibiram missas presenciais. Olha só, pessoal, como é que a gente consegue enxergar isso? A liberdade de religião, ela é prevista tanto na nossa Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, né, norma com status supralegal, quanto na própria Constituição. Se você olhar a Constituição ela não permite de modo expresso restrição à liberdade de religião. Você não tem uma limitação expressa na Constituição, nem uma permissão expressa à liberdade de religião, com relação às suas restrições. Não há essa previsão expressa de restrição. Entretanto, a possibilidade de restrição, há vários direitos que dão base à liberdade de religião, né? Vários direitos que dão suporte à liberdade de religião. Por exemplo, frequentar uma missa. O que é isso? É exercício da liberdade de reunião religiosa. Como a liberdade de reunião ela sofre limitações, automaticamente a liberdade de reunião religiosa também vai sofrer algumas limitações. Ela tem que, por exemplo, ser pacífica. A Constituição prevê o direito à associação, nele está englobado o direito à associação religiosa, ela também não vai poder ter caráter paramilitar. Então, observe que apesar da Constituição não prever expressamente limitações ao direito à reunião, ela prevê expressamente limitações a direitos que dão suporte ao direito à reunião. Outro sim, mesmo que a Constituição não preveja limitações de modo expresso, ainda assim é possível haver restrições. São aquelas restrições implícitas sobre as quais a gente já conversou. Então é perfeitamente possível restringir direito à reunião, principalmente levando em conta saúde coletiva. A gente sabe que religião, galera, leva em conta, você tem feriados religiosos, comemorações religiosas, você tem missas onde pessoas vão estar presentes, juntas, próximas, no mesmo ambiente, onde há um risco imenso de contágio. A gente teve vários países que alastraram o vírus em razão de reuniões religiosas que ocorreram, né? Itália a gente teve exemplo, na Argentina a gente teve exemplo. Então, me parece perfeitamente possível você limitar, né, o direito à reunião para evitar esse tipo de contágio, esse tipo de contaminação, para evitar a propagação da pandemia. A gente tem, inclusive, um caso muito interessante, o caso lá do Rio Grande do Sul. Como para a gente poder compreender o caso do Rio Grande do Sul? A gente tem a Lei 13.979, a lei que trata de medidas de restrição na época de pandemia. A lei tem um dispositivo que diz, olha, que não pode haver interrupção de atividades essenciais. Então, a lei ela preserva o funcionamento de atividades essenciais. E a gente tem um decreto que regulamenta a lei. O decreto prevê que o exercício da reunião religiosa é uma atividade, é um serviço essencial, que é importante. A religião faz parte da identidade do ser humano. Tem pessoas que não vivem sem religião. A religião faz parte da cultura do dia a dia. Então, é importante preservar. Então, de maneira geral, o que é que o decreto diz? Que não pode haver uma restrição geral e restrita à liberdade de religião. Não pode haver. Ok, o decreto é perfeitamente constitucional. É compatível com a Constituição. Você não pode vedar irrestritamente a liberdade de religião. O Estado do Rio Grande do Sul, adaptando a situação nacional à sua realidade, limitou um pouquinho aquele direito, falando o seguinte, olha, pode haver missa presencial, desde que limitada a 30 pessoas. Então, no máximo 30 pessoas. De acordo com a realidade daquele estado, ele permitiu, restringindo um pouquinho lá o que diz o decreto, limitou a 30 pessoas. No Rio Grande do Sul, Porto Alegre, município do Rio Grande do Sul, o que foi que ele fez? Ele visualizou o seguinte, opa, aqui a densidade populacional é muito grande. A gente tem muita igreja. Se a gente permitir missas em todas essas igrejas, isso aqui vai haver propagação do vírus certamente. Então, o que foi que ela fez? Ele falou, olha, é possível haver missa, mas apenas online. Não é possível haver a reunião presencial, o que também é compatível. O que a gente vê aqui muito claramente é o seguinte, até uma questão de divisão de competências. O Supremo entende, atualmente, com relação ao tema da pandemia, o tema de saúde pública, por um federalismo de contenção. O que é isso? A União pode editar medidas, o Estado pode conter, adotar medidas mais restritivas que adotadas no âmbito federal, e o município pode adotar medidas mais restritivas que adotadas pelos estados. É o federalismo de contenção. Um ente pode ir contendo aquelas medidas dentro do seu território, dentro da sua área geográfica. É o caso lá de Porto Alegre, onde você tem 3 normas, uma norma federal, uma estadual, uma municipal, que tratam da matéria de forma diferente, e todas as 3 são normas constitucionais, porque são aplicadas em níveis diferentes, ok? Então, é perfeitamente possível também haver essa restrição à liberdade de religião.
Uma outra questão que tem se falado muito, inclusive está na moda, né? A conversa agora é essa, é que é com relação à obrigatoriedade do uso de máscaras. Se seria ou não uma restrição compatível, né? Autonomia da vontade, você poderia optar ou não por usar máscara. Será que a utilização de máscaras, obrigar alguém a usar máscara, é compatível, uma restrição compatível ou não? Olha só, como eu falei, sempre tem que ser baseado em estudos científicos. Existem vários estudos que dizem que as máscaras elas podem evitar contaminação ou, quando não evitar contaminação, evitar o contato com a maior carga viral. Existem alguns estudos que dizem o seguinte, olha, você pode até ser contaminado, mas se você tiver contato com a carga viral muito grande, a sua doença vai ser a doença mais grave. Se você tiver contato com a carga viral mais reduzida, menorzinha, você vai ter sintomas leves da doença. Então, por esses estudos, efetivamente, a utilização de máscaras evita o contágio ou pelo menos diminui os sintomas, torna o seu quadro um quadro mais leve. Então, se amolda também ao princípio da razoabilidade e entra naquela ideia que a gente conversou já. É uma situação que muito claramente protege o indivíduo e protege toda a coletividade. Então, observem que sempre que a gente está conversando aqui, a gente está tratando de restrições que são restrições válidas, né? Restrição à liberdade de ir e vir, restrição à liberdade de religião, restrição à questão da utilização de máscara. E outro tema que esse foi enfrentado pelo Supremo, eu reputo muito importante, diz respeito ao direito à informação. O Supremo foi chamado a conversar e a responder se em época de pandemia pode ou não haver restrição ao direito à informação. Olha só, galera, não existem dúvidas que em democracias e em repúblicas faz a essência da própria democracia e da república a existência do chamado direito humano ao saber. O direito humano ao saber. Os atos do poder público devem ser atos transparentes. O poder público tem o dever de prestar contas, ele tem o dever de transparência, o dever de publicidade. Então existe efetivamente um direito à informação. Não há democracia, não há república sem direito à informação. E observem só, que o direito à informação é um direito autônomo, mas que permite a concretização de vários outros direitos fundamentais. Um exemplo muito claro. Por meio do direito à informação, você tem condição de saber, por exemplo, informações orçamentárias. Quanto o poder público gastou em saúde e em educação? Então, o direito à informação, ele serve para fiscalizar o próprio direito à saúde, por exemplo, no caso que eu estou tratando aqui, e o próprio direito à educação. São direitos sociais de caráter prestacional. Então, o direito à informação, ele é um direito autônomo, mas que carrega consigo a possibilidade de permitir a fiscalização e concretização de vários outros direitos. E o que é que envolve o direito à informação? O direito à informação envolve o direito de ser informado, de você obter informação, e também envolve a liberdade de informar. Então você tem esse duplo aspecto, o direito de ser informado e a liberdade de informar. E o Supremo ele foi chamado, pelo menos nesse período curto, em duas situações para tratar da limitação ao direito à informação. A primeira situação, galera, foi na ADIM 6351. A ADIM 6351, ela teve como objeto a medida provisória 928. De maneira muito objetiva, o que a medida provisória 928 fez? A medida provisória 928, ela suspendeu os prazos de resposta a pedidos de informação com fundamento na Lei de Acesso à Informação, na LAI. Então, ela falou o seguinte, olha, durante o período de pandemia, estão suspensos todos os prazos e pedidos de informação com fundamento na Lei de Acesso à Informação. E quando ultrapassasse a pandemia, cada interessado deveria ratificar o seu pedido para obter a informação. O Supremo foi chamado, né, para enfrentar essa norma. A DIN 6351, a cautelar foi deferida para suspender a aplicação da medida provisória nesse ponto, cautelar inclusive referendada pelo plenário. O que foi que o Supremo disse? Olha, em tempos de crise, você não pode restringir a informação, muito pelo contrário. Em tempos de crise, são tempos nos quais a informação tem que ser mais amplamente divulgada para que haja maior controle social sobre a atuação do poder público, principalmente considerada a situação atual. A gente sabe que houve regras de flexibilização de licitações, regras de flexibilização de contratações públicas. Então, como é que poderia ser fiscalizada essa atuação estatal sem acesso às informações? Então, o Supremo
Foi dada a cautelar e o pleno referendou a cautelar para dizer o seguinte: opa, nesse caso aí, essa restrição não é uma restrição válida. Tem que ser respeitado a lei de acesso à informação. O Supremo, em outra situação, foi também chamado para tratar do direito à informação. Foi na ADPF 690. ADPF 690, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, número 690. Vocês lembram que logo no comecinho lá da pandemia, todo final de tarde, comecinho de noite, o ministro da Saúde ia na televisão e divulgava os dados, né? Divulgava as ações que foram tomadas no dia anterior, as ações que seriam tomadas no futuro, quantos foram contaminados, quantos morreram, quantos tiveram alta, etc. Divulgava lá dados epidemiológicos. Em determinado momento, o Executivo Federal parou de divulgar esses dados. Então, contra essa omissão do Executivo Federal, foi oposta a DPF 690, se ingressou com a DPF 690. O Supremo ele deferiu a liminar para dizer, olha, tem que se informar. A população tem o direito de saber o que está acontecendo, como está dando a atuação do poder público, quais são os dados, se aquela atuação está sendo eficiente ou não é eficiente. Ele deferiu também a cautelar. E aqui a curiosidade que o Supremo reputou que a situação era tão urgente que ele determinou a intimação da União via WhatsApp, inclusive, né? A intimação da União se deu por lá o WhatsApp. Então, o que é que a gente consegue concluir? É possível restringir o direito à informação? Claro que é, galera. Não há direito absoluto. Qualquer direito é passível de restrição. Mas o Supremo entende que a liberdade de expressão, assim como o direito à informação, são direitos que têm uma certa prevalência. Então, para você restringir, é necessário razões muito fortes, é necessário um maior ônus argumentativo, um maior esforço argumentativo, salvo, né, se não acontecendo esse esforço argumentativo, não havendo um motivo muito forte para restringir a informação, o Supremo ele tem declarado inconstitucionais essas normas que trazem restrição a esses direitos, ok? Então, eram essas ideias que eu queria conversar com vocês. Claro que o tema daria para a gente conversar aqui muito mais tempo, né? Mas eu acho que a gente conseguiu fazer um bom apanhado das medidas que foram adotadas no Brasil e comparando essas medidas, né, com aspectos científicos do direito. Eu acho que a gente atingiu dessa forma a nossa finalidade. Tá aqui, beleza, professor, perfeito, excelente, parabéns pela excelente exposição. E ouvindo aqui, né, a gente pensa em algumas coisas, e um tema que me veio à mente, né, na questão de restrição de direitos fundamentais, de liberdades, de autonomia da vontade, né, de autodeterminação. Até assisti um documentário recentemente, está no Netflix, chama Pandemia. Não sei se você viu também. Antes da Covid-19, ele fala sobre pandemias, né? E falava que poderia vir a acontecer alguma e de fato aconteceu, né? Não sei se seria essa que eles esperavam, mas enfim, houve uma grande. O fato é que existe ali dentro do documentário, fala do movimento anti-vacina e que existem pessoas que acreditam, mostra até uma mulher que quer matricular a filha na escola, a escola não aceita se a filha não se vacinar. Enfim, fora isso tudo, como fica essa questão da autonomia da vontade, da pessoa optar ou não por tomar a vacina e, né, a imposição do Estado, né? Como fica esse conflito, né? Que é um conflito interessante também. Excelente pergunta, Felipe. É um tema muito atual, a questão da obrigatoriedade da vacinação. E é um tema, inclusive, que no Brasil gerou muita polêmica. A gente teve um episódio no começo do século passado chamado de Revolta da Vacina, né? A chamada Revolta da Vacina. O que aconteceu? A gente tinha um presidente, o Rodrigues Alves. Rodrigues Alves, ele assumiu a presidência da República em 1902. Na época, a capital, o nosso Distrito Federal era o Rio de Janeiro, onde hoje era o município do Rio de Janeiro. E quando, em razão da industrialização da área, da densidade populacional, né, começou a haver um surto de doenças lá no Rio de Janeiro. Na época, o responsável pelo sistema sanitário era o Oswaldo Cruz, inclusive. Era o Oswaldo Cruz. Então, ele se deparou com problemas com, por exemplo, febre amarela, peste bubônica e varíola. E uma das missões que foi dada a ele era o seguinte: olha, você tem que resolver esses problemas. Então, ele começou a adotar medidas para resolver esse problema sanitário, né? Com relação à febre amarela, inclusive, o que é que ele fazia? Ele pegava as casas, metia veneno dentro das casas e botava lá uma tela de algodão que fechava a casa toda até morrerem lá os insetos, né? Com relação à peste bubônica, ele resolveu o problema de terrenos baldios, tentou resolver, né? E com relação à varíola, ele falou, olha, o segredo é vacinar. Não tem outra saída. Para a varíola, tem que ser vacinação. E se começou um movimento para tornar obrigatória a vacinação contra a varíola, né? E foi aprovada uma lei.
E, ao mesmo tempo que houve um movimento para tornar a vacina obrigatória, houve um movimento anti-vacina, né? Houve esse conflito aí. Você entendeu o seguinte, olha, como é que vocês vão me furar? Como é que isso vai resolver? Pelo contrário, você está botando aqui em mim o vírus. Se você está botando vírus, você está me contaminando, porque a vacina funciona dessa forma, né? Então, houve lá, como é que você vai entrar na minha casa e vai vacinar minha mulher, vai tocar na minha mulher, na minha esposa? Tinha essa visão de mundo, né? Está em 1902, né? 1903, 1904, nessa época. E aí começou esse conflito. Vacinação obrigatória ou não obrigatória, a lei foi aprovada. Felipe, a lei foi aprovada e o apelido dela era o seguinte, era chamada de Código de Torturas. Foi o apelido que a lei tomou, Código de Torturas. E com a aprovação da lei, houve uma revolta muito grande. Aconteceu a chamada Revolta da Vacina. Teve gente morta, teve quase 1.000 presos, teve tentativa de golpe na presidência da República, até que foi decretado o estado de sítio e se colocou fim à obrigatoriedade. Né? Se colocou fim à obrigatoriedade e o resultado disso, 2 anos depois, a gente teve mais de 6.000 mortes no Rio de Janeiro por varíola. Então, observe que essa questão da obrigatoriedade da vacina é uma questão que há muito tempo traz polêmicas. Né? Há muito tempo traz polêmicas. E como é que a gente pode explicar se é obrigatório ou não? Bora partir do seguinte princípio. Bora pegar uma situação muito parecida e tentar comparar. E como é que a gente pode responder? O que é a vacina? Bora pegar uma vacina grosso modo. É você pegar uma agulha, por exemplo, e inserir na pele de um ser humano, na pele de alguém, para tentar imunizá-lo. O Supremo já se deparou com uma situação parecida com essa já. Por exemplo, exame de DNA, onde você retira um pouquinho de sangue da pessoa para fazer o exame de DNA e verificar se há ou não uma paternidade ali, se a pessoa é ou não pai de alguém. Como é que o Supremo se fixou em entendimento? Ele falou o seguinte, olha, é proibido você obrigar a pessoa a fazer lá, tirar um pouquinho do seu sangue e fazer o exame de DNA. Você não pode dar aquela picadela na pessoa, porque aquilo fere, né, a sua integridade física, fere a autonomia da vontade. Nesse caso, me parece que a decisão do Supremo é razoável. Por que razoável? Porque existem outros meios para você resolver aquilo. Por exemplo, a lei fala que se por acaso o pai, né, o investigado, ele se recusa a dar o sangue, você vai gerar uma presunção relativa de paternidade. Mas será que essa mesma ideia você pode levar para o caso da vacina? Aí vale o que a gente conversou no começo. Olha só, se você adota uma ideia de teoria interna dos direitos fundamentais, você teria fixando uma regra. Qual é a regra? Você não pode obrigar ninguém a ser picado. Você não pode retirar uma parte do corpo da pessoa, invadir o corpo da pessoa, né, contra a sua vontade. Pela teoria interna, é muito difícil você, diante dessa regra, tornar obrigatória a vacina. Mas se você adota uma ideia de teoria externa, muda completamente de figura. Porque, olha só, no primeiro caso tratado pelo Supremo, quais eram os direitos em conflito? Direito à integridade física, autonomia da vontade, direito a reconhecimento da paternidade. Você tem como resolver. Você cria uma presunção relativa de paternidade. Quando você fala da vacina, os direitos que estão em conflito são totalmente diferentes. Direito à integridade física, autonomia, ok, mas do outro lado é o quê? Direito à saúde coletiva. Você se imunizar não é se proteger apenas, é proteger você e todos que estão ali ao seu redor. Então, me parece muito razoável, né, me parece ser razoável uma medida que torne a vacina obrigatória se ela tiver comprovação científica de efetividade realmente. Eu vejo como uma medida razoável, Felipe. Perfeito, professor. Realmente é uma situação excepcional. Mas, claro, repito, claro, isso é um entendimento, claro que é um tema polêmico, né? É um tema que causa polêmica. Porque é essa excepcionalidade do próprio momento que a gente vive, né? Mas você tendo uma base teórica robusta, consegue construir realmente um pensamento razoável. E pensando um pouco nisso, você acha que, por exemplo, que no período que a gente vive, né, falando dessa excepcionalidade, pegando um gancho, você acha que seria possível uma decretação, por exemplo, do estado de legalidade extraordinária, algo desse sentido? Isso também se conversou muito, Felipe, né? A questão da decretação do estado de defesa e a decretação do estado de sítio. São chamados estados de legalidade extraordinária, que alguns também chamam de estados de exceção. O que é que a Constituição visa? O que é que ela objetiva, né, quando trata do estado de sítio e estado de defesa? Ela está dizendo o seguinte, olha, numa situação de normalidade, se aplicam as regras básicas da Constituição. Mas numa situação de anormalidade, uma situação extraordinária, uma situação especial, é possível você afastar essa aplicação ordinária da Constituição. É possível você instaurar um estado de legalidade extraordinária, ou seja, ela objetiva regulamentar a exceção. Tornar aquilo que é excepcional, tornar aquilo que normalmente seria inconstitucional, num estado de constitucionalidade provisória. É isso que ela objetiva.
Quando a gente fala em estado de exceção em sentido amplo, né, tratando de estado de exceção em sentido amplo, porque quando a gente trata de estado de exceção em sentido estrito, é necessário que haja decretação do estado de defesa do estado de sítio. Mas quando você trata de estado de legalidade extraordinária em sentido amplo, eu entendo que nós já estamos nele. A gente está numa situação de anormalidade institucional, a gente está numa situação de crise. A grande questão é, será que essa situação de crise que a gente vive possibilita a decretação de um estado de legalidade extraordinária em sentido estrito? Estado de defesa, estado de sítio? Eu particularmente entendo que não. E vou explicar por que entendo que não. Eu já falei para vocês aqui, já conversei desde o início, que eu entendo que a teoria externa é a teoria que melhor resolve os conflitos sociais. Entendo eu que pela teoria interna, pela teoria externa, não há uma forma pré-definida de limitar direitos. A limitação a direitos se dá diante das possibilidades fáticas e jurídicas existentes naquele momento. Então, se você pode resolver restringindo como se restringe, para que decretar estado de defesa do estado de sítio? Para que se decretar um estado de legalidade extraordinária? Para que tornar estável algo que é meramente passageiro e que você pode resolver por vias menos gravosas? Decretação de estado de defesa e estado de sítio é sempre medida última, é sempre a última ratio. Só se decreta quando as demais medidas de solução não servem. Entendo eu que as medidas atuais estão resolvendo o problema. E no direito, Felipe, né, o discurso é muito importante. Se a gente pensar um pouquinho, um tempo atrás, o que é que estava se falando? Qual era o termo que se estava utilizando para tratar de pandemia? Estava se falando em guerra sanitária. Começou a se imbuir essa cultura de guerra sanitária, guerra, guerra, guerra. Era um modo de você tentar convencer que no estado de guerra é época de você decretar uma situação de estado extraordinário, um estado de sítio, por exemplo, né? Esse discurso me parece que é um discurso já que se passou a época, né? Não vejo como se decretar no momento atual, não vejo motivo para se decretar no momento atual estado de defesa do estado de sítio. Não consigo imaginar que constituinte, fazendo até uma interpretação originalista da Constituição, quando previu o estado de defesa do estado de sítio, ele queria possibilitar a decretação no estado atual que a gente está. Não consigo visualizar isso. Entendo que as medidas que foram adotadas são suficientes à solução. Claro que o entendimento é hoje. A doença é uma doença nova, a gente não sabe o futuro. Claro que se a situação mudar, as condições mudarem, esse raciocínio também pode ser alterado. Perfeito, meu amigo. Parabéns pela exposição, pelas respostas, sempre muito preciso, muito objetivo, muito completo. Então, te agradeço, né? Foi um prazer estar aqui com você. Estamos muito felizes aqui da realização desse seminário. Grandes nomes, dentre os quais você se enquadra aí. Então, realmente é uma satisfação estar com todos vocês. Para mim foi uma realização pessoal também, estar com tanta gente boa. E te agradeço, saúde, agradeço o pessoal que acompanhou a apresentação. Peço para que continuem nas próximas e que também, lembrando que o professor Francisco Mário estará presente na nossa pós-graduação, que será lançada em breve, pós-graduação em Direito Público aqui, todo esse elenco aqui do nosso seminário estará lá também. Então, professor, muito agradeço bastante e saúdo o pessoal, agradeço a todos também que compareceram. Felipe, a felicidade é recíproca, né? Sempre estou muito feliz em estar com vocês aqui do Aprovação PGE. Agradeço mais uma vez o convite, estou à disposição sempre que for chamado, né? Um grande abraço para você, né? Agradeço também a professora Natália, da Aprovação PGE de maneira geral pelo convite, né? Fiquei muito feliz, espero que tenha sido útil para todos vocês a palestra. Perfeito, muitíssimo obrigado e para o pessoal que está assistindo, continue conosco, tem muita coisa boa ainda por aí.